galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura da primeira carta aos Coríntios, aqui na Bíblia de Estudo Max Lucado, versão NVI. Vamos ver aqui qual é o capítulo. Capítulo 14. Então vai ser o 14 e as notas laterais. O capítulo 14 é bem longo. Então vamos lá. Os dons de profecia e de línguas. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado, se os dons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer aqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças com respeito ao mal. Sejam crianças, mas, quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei. Por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando:
Deus realmente está entre vocês. Ordem no culto. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação, alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permanecem as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Vamos para a nota lateral do capítulo 14. Lições para a vida. Localize-se. Os cristãos em Corinto ficaram tão impressionados com a maravilha dos dons espirituais que perderam de vista o que era importante e se esqueceram do propósito desses dons. Observe, os dons espirituais glorificam a Deus e edificam o corpo de Cristo. Eles nunca devem ser mal empregados, invejados ou causar dissensões. Medite. Com que frequência as milhares de pessoas anunciam uma mensagem singular e poderosa? Deus criou-nos para fazer isso por Ele. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. 1 Coríntios 12:7. Deus distribui não camisas, mas qualidades. Envia pessoas não para assentos de arquibancada, mas para as tarefas da vida. Vá para seu lugar, execute com presteza suas habilidades e demonstre minha bondade. A maioria recusa-se. Poucos cooperam. Nós aceitamos o presente, porém negligenciamos seu propósito. Aceitamos o dom, todavia ignoramos o doador e promovemos a nós mesmos pelos corredores, gritando: "Ei, olhem para mim!" Será que ainda é necessário ter alguma explicação para a anarquia que há no mundo? Você apenas lê isso. Quando você apresenta seus dons, eu lanço minha imagem e ninguém dá a mínima para honrar a Deus. Ousamos esperar algo menos do que o caos? Deus confere dons aos seus para que possamos torná-lo conhecido. Ponto final. Deus dota o atleta olímpico com velocidade, o vendedor com sensatez, ou o cirurgião com habilidade. Por quê? Somente para que alguém tenha medalhas de ouro, outros fechem negócios ou alguns tenham um corpo sadio, apenas parcialmente? A grande resposta é para fazer um grande estardalhaço a respeito de Deus, anunciá-lo. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. 1 Pedro 4, 10 e 11, grifo do autor. Aplique. Qual é sua prioridade? Tornar-se como Cristo ou conseguir uma oportunidade para usar seus dons?
Seus dons, talentos e habilidades devem edificar outros cristãos e trazer unidade à igreja. Se não estiverem seguindo isso, examine suas atitudes. E é isso, gente. Chegamos ao final aqui do capítulo 14. Só falta 2 capítulos para a gente terminar a primeira carta aos Coríntios. E é isso. Espero que todos tenham um excelente dia e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.